Olá, amados, paz bem. Eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD, classe de jovens. Lição de número 11 com o tema Seja Firme. Estamos estudando nesse terceiro trimestre de 2023 as cartas pastorais. Já estudamos a primeira carta de Paulo a Timóteo, agora nós estamos estudando a segunda carta de Paulo a Timóteo e posteriormente nós estaremos estudando a carta de Paulo a Tito. E na lição de hoje nós iremos estudar sobre os conselhos de Paulo a Timóteo para que ele permanecesse firme no ministério. Para muitos estudiosos, é mais um momento daqueles em que Paulo reafirma o ministério de Timóteo e transfere a responsabilidade do ministério para Timóteo continuar a obra do Senhor. Então, nós estamos aqui nesta lição, a lição de número 11 da classe de jovens do terceiro trimestre de 2023 das lições bíblicas da editora CPAD. Lembrando que você precisa ser um assinante do ebdemfoco.com. Sendo um assinante do ebdemfoco.com, você terá muito mais tempo para estudar. Isso mesmo, porque sendo um assinante do ebdemfoco.com, você terá os slides da EBD prontos para serem usados. É isso mesmo, slides da revista CPAD prontos para serem usados e 100% baseado na revista com imagens de qualidade e prontos para serem usados. Isso mesmo, também são slides editáveis que você pode fazer a mudança que você desejar fazer para melhor atender a sua EBD. Nós temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016 e já fizemos mais de 750 slides que você pode baixar todos eles na plataforma do ebdemfoco.com, além de uma série de videoaulas de cursos que você pode encontrar no ebdemfoco.com. É só você acessar ebdemfoco.com. Nós temos uma equipe qualificada que se dedica toda semana para entregar um conteúdo de qualidade, né? Nós temos professores, editores, temos palestrantes, uma série de conteúdos, temos os podcasts, uma série de conteúdos gratuitos e outros para assinantes no canal do YouTube e também na plataforma que você pode acessar gratuitamente e outros conteúdos que vão ajudar você a ter uma aula abençoada. Então, o conteúdo da assinatura contém os slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais os bônus. Os bônus são os slides de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Então, acesse ebdemfoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp. Muito bem, então vamos para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição se encontra em 2 Timóteo capítulo 1, versos 13 e 14, e diz assim: Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Como eu já falei no início da nossa lição, na nossa apresentação, essa passagem de 2 Timóteo, muitos estudiosos afirmam que ela está muito ligada a um contexto em que Paulo já sabe que os seus dias estão chegando ao fim, que o seu ministério está terminando e ele está reafirmando para Timóteo, que nós já estudamos na primeira carta, era um jovem pastor que sofria vários problemas estomacais e introspecção. Então, nós vemos Paulo reafirmando a Timóteo a necessidade dele confiar no chamado divino para o ministério que Deus havia dado a ele. Então, nós iremos estudar isso nesta lição e nós vemos isto claro aqui nesse texto, onde Paulo diz, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus, e guarda o bom depósito do Espírito Santo que habita em nós. O resumo da lição nos diz: o líder deve estimular seus liderados a serem firmes, valorizando
e investindo no dom que receberam de Deus, né? Paulo está dizendo para Timóteo, e ele diz isso no texto, né? Olha, lembra do dom que você recebeu por profecia, lembra do ministério que você recebeu pela imposição das mãos dos presbíteros. Tudo isso, Timóteo, não é à toa, não é algo vão. Então se apegue a isso, se apegue à certeza de que você não foi colocado aí por mãos humanas, mas foi colocado aí por Deus. Isso aqui nos faz refletir sobre os nossos ministérios e que nós precisamos ter essa consciência. Existem muitos especialistas que dizem assim, existem ministérios fases e ministérios base. Os ministérios fase, todos os irmãos, todos os crentes exercem. O que é esse ministério fase? É quando você serve a sua igreja local, serve ao reino em qualquer situação. Que a ideia principal é todo cristão deve estar disponível para servir. E o ministério base é aquele ministério pelo qual você foi chamado. Por exemplo, quem sabe você foi chamado de fato para ser um professor. Talvez você tenha muita aptidão para ser um professor, mas não tenha aptidão para ser um pregador, para ser um cantor. Você não foi chamado para cantar, para ser um cantor. Eventualmente você cante os hinos da harpa, eventualmente você cante numa reunião. Isso é fase, mas tem o ministério base. E Paulo está dizendo para Timóteo exatamente isso. Olha, o seu ministério base não é algo que você achou ou que alguém inventou. Foi dado a você pelo dom da profecia. Você recebeu pela imposição de mão dos presbíteros. Então valorize isso, se apegue a isso, confie nisso e seja fiel ao chamado de Deus. O texto bíblico da nossa lição se encontra em 2 Timóteo capítulo 1, 3 a 18. Eu não vou ler aqui o texto por uma questão de tempo, mas é óbvio, você deve fazer o estudo desse texto. Nossa introdução. No texto em estudo, Paulo demonstra sua confiança na sinceridade de fé de seu principal cooperador, fundamento para o exercício do seu dom no poder do Espírito Santo. É isso que daria ao jovem pastor as condições para permanecer firme, participando das aflições do Evangelho. Isso aqui é muito importante. Olha só o que o comentarista diz aqui. Observa aqui. No texto em estudo, Paulo demonstra sua confiança na sinceridade de fé de seu principal cooperador. Ou seja, Paulo está despertando em Timóteo o ministério, a responsabilidade do ministério, porque confia que Timóteo é alguém que de fato se converteu, que de fato crê em Deus, que de fato crê em Jesus Cristo, que a sua fé é legítima. Isso é muito importante. A gente não pode, como líderes, colocar pessoas em determinados postos, em determinados ministérios, em determinadas lideranças, sem observar esse princípio tão básico, que é: ele realmente é alguém convertido? A fé que ele tem é realmente genuína? Se for, ótimo, temos que fazer como Paulo fez com Timóteo, investimento pesado. Mas se não, é preciso esperar tempo. É por isso que o próprio Paulo escreve, tanto quando ele escreve a Timóteo, quanto ele escreve a Tito, nas recomendações das qualificações dos obreiros, presbíteros e diáconos, ele diz que não seja novo convertido. É preciso ter uma consolidação da fé. Às vezes nós cometemos os erros de uma pessoa aceitou Jesus, ela vem para a igreja, ela está animada e a gente já coloca ela num cargo de liderança, num cargo de evidência, e muitas vezes isso é até prejudicial para a maturidade daquela pessoa. Então, Paulo está fortalecendo Timóteo não por causa da sua amizade, não por causa da sua capacidade teórica,
mas por ter certeza de que a fé de Timóteo é sincera e verdadeira. Nosso primeiro tópico, as lembranças de Paulo. Momentos que marcam. Você já ouviu falar em memória afetiva? O texto estudado hoje nos apresenta um cenário que se encaixa bem com o que atualmente tem sido conceituado como memória afetiva. Os momentos vividos por Paulo com Timóteo vieram à sua mente de maneira mais fundada e afetuosa quando ele estava preso em Roma. Então, memória afetiva, as lembranças dos bons momentos, as lembranças dos momentos de produtividade, dos momentos proveitosos, né? Paulo está vivendo esse momento, lembrança da companhia, do aprendizado, do ensino, enfim, aquele momento de saudade, de lembrança de um momento com uma companhia agradável e muito proveitosa. Paulo está vivendo esse momento quando ele lembra de Timóteo. As condições difíceis de seu segundo aprisionamento e o avanço de seu processo judicial, que apontava para um fim fatídico, certamente contribuíram para que o apóstolo buscasse em sua memória momentos que lhe trouxesse alegria. 2 Timóteo 4,6 diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Aspersão de sacrifício era o sacrifício na antiga aliança derramado, né? Ou quando se derramava o vinho, né, sobre o altar como oferta, ou quando se derramava o sangue. Geralmente está ligada à ideia da oferta líquida, né? Então, e Paulo está fazendo essa conexão, usando essa figura para dizer para Timóteo assim, ó, eu vou ser oferecido como oferta, e é uma oferta derramada. E aí a maioria dos expositores vão entender assim, que Paulo está dizendo para Timóteo nas entrelinhas assim, Timóteo, vão cortar a minha cabeça fora. O meu tempo de ser decapitado está chegando. Foi exatamente o que disse em relação a Timóteo, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, né? 2 Timóteo 1,4. Né? Nós vemos aqui Paulo lembrando, né, dos momentos que trazia a ele alegria, né? Ele dizendo para Timóteo, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo. Ou seja, eu lembro aqui, Timóteo, que você se importa comigo. Eu lembro aqui que você ora por mim. Eu lembro aqui que você está se esforçando ao máximo para manter o legado, para continuar a obra. E isso me enche de alegria, me enche de gozo. É bem provável que Paulo se recordasse de momentos de devoção compartilhados com Timóteo, ou de quando se despediram na Ásia durante sua viagem, depois de seu primeiro aprisionamento. O que sabemos pelo texto paulino é que as memórias eram boas e bem reconfortantes naquele difícil momento que o apóstolo vivia. E olha que legal, né? Isso aqui traz uma reflexão importante para a gente. Quais são as nossas memórias? Quais são as nossas lembranças quando estamos reunidos com os nossos amigos? Bom, isso basicamente, essas lembranças serão aquilo que de fato é. Não poderão ser melhores se elas nos envergonhar. Imagina que agora você esteja numa situação difícil e você lembre da sua comunidade, dos seus amigos, mas você não foi um bom crente, um bom membro, você não foi um bom amigo. Então não tem como ter boas lembranças. O que é diferente de Paulo e Timóteo. Paulo e Timóteo, eles eram bons amigos e os momentos juntos eram extremamente proveitosos, de compartilhamento da palavra, de aprendizado de um com o outro. É óbvio que Paulo também aprendia com Timóteo, com a disposição, sendo jovem, mesmo sofrendo dificuldades, ele não desanimava. Isso para o mestre, né, para o professor, o mentor dele, era algo que o alegrava. Então,
como são as nossas lembranças dos nossos encontros familiares, dos nossos encontros entre amigos? Será que são coisas que nos alegram, que nos traz paz no coração? Ou será que são encontros recheados de hipocrisias, de maledicências, de pecados, e que trazer à tona a memória nos envergonha, nos constrange? Então é importante a gente refletir sobre isso. Construindo bons relacionamentos. O extraordinário relacionamento entre Paulo e Timóteo é um dos muitos fatores de inspiração na vida desses dois grandes vultos do Novo Testamento. São exemplos de fé e dedicação, além de exemplos de companheirismo, lealdade e afetuosidade. Como já estudamos, Timóteo servia Paulo como a um pai. Filipenses 2:22 nós temos isso. E Paulo tratava como filho. Por exemplo, diz o texto: mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. É muito legal quando você lembra. Eu tenho lembranças de pessoas que por onde passei foram leais. Sensacional, sensacional. Muitas pessoas. Vai me faltar aqui tempo para citar o nome dessas pessoas, mas que foram leais, pessoas auxiliares que foram leais. Me lembro do tempo que eu comecei como líder de jovem. Me lembro quando eu assumi a primeira igreja. Pessoas que foram leais. Me falta tempo para dizer aqui o nome delas e eu não vou citar um para não esquecer outros. Mas eu lembro com bastante alegria de algumas pessoas que foram leais do início ao fim. Especialmente no meu início, quando eu era imaturo. Obreiros, presbíteros que foram pessoas que me ajudaram muito. Outros amigos que foram líderes comigo e eram tão inexperientes quanto eu. E nós nos unimos e ajudamos uns aos outros. E hoje eu lembro com alegria, com satisfação por ter tido essas pessoas ao meu lado. Hoje, se eu pudesse, eu trazia elas para a minha igreja, para a igreja onde eu congrego, onde eu lidero, para trabalhar comigo, porque eu sei que foram e são pessoas idôneas, decentes, crentes, servas de Deus. Isso é maravilhoso, mas isso também depende do comportamento do líder. O líder precisa saber tratar os seus liderados. Paulo tratava Timóteo como filho e por isso Timóteo respondia como filho. Se você trata o seu liderado, o seu colega de ministério, se você trata o seu auxiliar como um empregado, ele não vai lembrar de você com amor, ele não vai lembrar de você com saudade, ele vai lembrar de você com ódio, com mágoa. Então, Paulo nos ensina que nós devemos tratar bem as pessoas que estão à nossa volta, especialmente os que nos auxiliam no ministério. Além de ser muito importante para a nossa vida no presente, construir bons relacionamentos serve como fonte de alegria e conforto no futuro. Quando temos boas lembranças, sentimos alegria, mas quando as recordações não são boas, o quadro é de tristeza, que eu acabei de falar. Que em tempo de tanto egoísmo, Deus nos dê graça de amar e servir uns aos outros, a começar pelos nossos familiares, dedicando-lhes atenção, tempo de qualidade e gestos concretos de respeito e muito apreço. Romanos 12:11-9 nos diz assim: o amor seja não fingindo, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. E o mesmo Paulo, na mesma epístola ao Romano, ele diz: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Ame afetuosamente, ame profundamente, porque o amor cura tudo. Lembranças e orações. Não era somente Paulo que era abençoado pelas boas lembranças que tinha de Timóteo. Este também era alvo de bênçãos. Todas as vezes que se lembrava do seu amado filho, Paulo fazia orações por ele noite e dia. É uma grande riqueza espiritual termos alguém que se lembra de nós em suas orações. Tais pessoas prestam diante de Deus um grande serviço a nosso favor, fundamental para o nosso progresso em todas as áreas da vida. Como isso é importante. Eu, por muito tempo, ouvi muitas pessoas, especialmente as irmãs do círculo de oração, que diziam que não cessavam de orar por mim. Esse final de semana mesmo estive visitando minha cidade
onde eu cresci, e quantas pessoas que eu encontrei diz que foi uma satisfação, uma alegria me ver novamente, lembrar dos tempos que a gente trabalhou junto na obra. Isso é muito importante. É muito importante você servir bem para ser lembrado bem. Não é em busca disso que a gente serve, mas quando esse reconhecimento aparece, é sinal de que você fez um bom trabalho. E como diz, se eu não estou enganado, foi Charles Spurgeon que dizia que se você quer fazer-me um bem, ore por mim. Como diz o pastor Josué Martins, um grande pregador de Belo Horizonte, ele diz: quando você estiver na presença do Senhor, fale de mim para Ele. Diz para Ele quem sou eu. Diz para Ele que eu preciso. Se nós construirmos bons relacionamentos, certamente seremos lembrados. E ser lembrados em oração é algo muito mais maravilhoso. Precisamos reconhecê-las e honrá-las, além de sermos também além de sermos também nós bons intercessores. Temos produzido boas lembranças com quem convivemos, né? Que eu acabei de falar. Isso é muito importante. Construamos bons relacionamentos. Lembremos dos nossos irmãos e amigos em oração. Não há lugar melhor para se lembrar de um amigo, de um irmão e até de alguém que nos fez mal, além senão o lugar de oração. Segundo tópico, despertes o dom. Chama acesa. A força ministerial de Timóteo vinha do dom divino que recebera pela imposição das mãos dos presbíteros, incluindo Paulo. Era um poder interior que o capacitava para o exercício da sua missão. Agora precisava despertar o dom. O sentido metafórico do verbo despertar é como assoprar de brasas vivas para manter acesa o fogo. Então, como eu já falei no início, né, Paulo está despertando Timóteo, dizendo assim: Timóteo, o dom que você tem, o ministério que você recebeu, não foi uma coisa achada, não foi algo dado pelos homens, é divino. Então, desperta, ou seja, se esforce, se aperfeiçoe, busque um aperfeiçoamento ministerial. Isso aqui é importante, irmãos, porque eu estava ontem mesmo ouvindo um vídeo, eu nem sei exatamente quem é o pastor, mas assistindo um vídeo de um pastor na internet, e ele contando o testemunho da primeira vez que ele foi pregar, e ele disse que orou, jejuou a semana inteira, preparou para pregar, e ele focou no jejum e na oração. Mas quando ele foi pregar, ele pregou 5 minutos e não tinha mais conteúdo. E alguém, então, um presbítero da igreja, segundo ele, chamou ele e disse: irmão, prepare-se tecnicamente também. É importante você orar e jejuar? É substancial. Não suba no púlpito da igreja para pregar sem orar e jejuar. Não faça isso. É uma grande tragédia quem faz isso. Mas, de igual modo, é uma grande tragédia se você não se prepara tecnicamente. O que é esse preparo técnico, Melk? Estudo. Um preparo de método para você poder apresentar bem o assunto, desenvolver bem o assunto. Então, Paulo está exortando a Timóteo para que ele se apegue ao ministério, porque o ministério não era uma coisa vã. Era uma coisa divina que Deus havia dado para ele, e ele tinha que se esmerar, tinha que se esforçar, ele tinha que se preparar, se qualificar. Paulo mesmo era um homem que estava sempre se qualificando. Há textos no livro de Atos que ele pede aos irmãos que envia a ele algumas coisas, e ele diz: não se esqueça de levar também os rolos, os livros que ele tinha, porque ele estava continuamente estudando. Então, Paulo está dizendo para Timóteo também: olha, Timóteo, dedique-se, porque você recebeu um dom divino. Dedique-se em oração, em jejum, em leitura, em capacitação técnica. Dedique-se. Seja o melhor que você puder para fazer a obra, para desenvolver o seu ministério, para exercer o seu chamado. Seja o melhor que puder. Ou seja, irmãos,
Às vezes, quantas vezes você talvez já ouviu alguém dizer assim, um profeta, um pregador, você vai ser um pregador, você vai ser um cantor e você fica lá de braço cruzado? Não, se esforce, se dedique, se capacite, estude. Se é para cantar, estude música. Se é para pregar, estude teologia, estude regras básicas de como apresentar um sermão, homilética, exegese e assim por diante. Paulo está dizendo para Timóteo: se esforce. O que você recebeu é grandioso para ser exercido de forma tão despretensiosa. Não é que Timóteo está exercendo o ministério de forma despretensiosa, mas Paulo está exortando a ele a não cair nesse problema de exercer o ministério de forma despretensiosa, mas com muita responsabilidade. Não era, portanto, que Timóteo estivesse desanimado ou frio na fé, mas que precisava manter-se ativo, avivando o dom que já havia recebido. O texto sugere que o jovem pastor necessitava de um novo encorajamento, talvez uma nova inspiração para o pleno desenvolvimento do seu ministério diante de sua inclinação e timidez. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Paulo então está exortando Timóteo a se esforçar, a se aplicar no ministério, a se preparar, a ser o melhor pregador, o melhor líder, o melhor pastor que ele podia, a usar todos os métodos e todos os elementos palpáveis, todos os elementos possíveis, decentes que se podia para ser o melhor pastor que se podia ser. Então seja o melhor professor, seja o melhor secretário, seja o melhor líder de grupo, seja o melhor, sempre tendo em mente que você precisa se dedicar, se qualificar, estudar, se preparar, orar, jejuar e estar no lugar que você deve estar. Ninguém está isento de viver fases espirituais difíceis na vida, mas nas quais a busca de uma experiência mais profunda com Deus seja fundamental para prosseguir na jornada de fé, como aconteceu com o profeta Elias, né? Que é interessantíssimo a história do profeta Elias, né? Que ele precisou passar por um momento dramático, mas esse momento dramático, Deus esteve com ele e fortaleceu para que ele continuasse por mais tempo no ministério. Comunhão diária. Nossa vida espiritual depende da prática de disciplinas diárias para que nos mantenhamos acesos quanto à nossa fé, devoção e dedicação ao serviço cristão. Se assim não fizermos, a tendência é chegar ao desânimo. As cinzas vão tomando conta do altar e o fogo pode se apagar de vez. Para o fogo continuar aceso, é preciso diariamente retirar a cinza, pôr lenha no altar e oferecer nosso sacrifício pessoal a Deus. Levítico 6:12 diz: o fogo, pois, sobre o altar arderá, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Esse texto, é óbvio, o contexto dele é do trabalho do sacerdote lá no templo, né? E o altar não poderia estar apagado, não poderia reacender a chama, mas a chama deveria permanecer. E esse texto é sempre usado, e usado de forma muito legal, muito coerente, metaforicamente, comparando esse fogo, esse altar com a vida do crente, que há necessidade de limpeza, a necessidade de reflexão, a necessidade de estudo da Bíblia, a necessidade de você, quem sabe, todos os dias antes de você deitar, fazer uma reflexão de como foi a sua vida e buscar a Deus em algum momento de forma mais efusiva. É bem legal você pegar um momento particular no seu quarto e aí você fala com Deus, você chora, você se arrepende, você clama, você desabafa e você levanta reanimado, reavivado, cheio da esperança, cheio da presença de Deus. É importante, Paulo estava ensinando para Timóteo: olha, se recicle, se qualifique, busque melhorar a cada dia, limpe aquelas sujeiras que eventualmente fica. E isso é importante a gente refletir sobre isso, porque o exercício do ministério ao longo do tempo acaba trazendo certas feridas, né, certas mágoas, e isso é importante ser liberada, ser desfeita em algum momento de reflexão, de oração, para que a gente continue o ministério com a alegria que lhe é próprio, a alegria de servir a Deus.
Tirar um tempo a sós para falar com o nosso Pai Celestial, especialmente na primeira hora da manhã, e cultivar uma vida de adoração e serviço é fundamental para que permaneçam espiritualmente avivados, né? Que eu acabei de falar. Tire momentos a sós com Deus. Ali, seja mais sincero, que aliás é uma coisa muito importante. Professor, aluno, e o professor deve explorar isso com seus alunos, que aliás é uma coisa extremamente importante. Quando você prefira orações particulares, prefiram, crie um momento de oração particular. Por que a oração particular é tão importante? Porque ali é um momento de você ser sincero. Ali na oração particular não existe o sincericídio. Você não vai pecar por excesso de sinceridade para com Deus. Muito pelo contrário. Procure um momento de oração particular e abra o seu coração para Deus. Como dizia John Bunyan, derrame a sua alma. Derrame mesmo. Ou como dizia o profeta Joel, rasgue o seu coração e não as vestes. Nesse momento particular, você tem liberdade de dizer para Deus. Quando eu estou na minha oração particular, eu converso com Deus e eu falo mesmo. Aquilo que me aflige, aquilo que me dá medo, os meus pecados que cometi, tudo eu vou falar. E é muito necessário que você faça isso, para que você vença. Professor, compartilhe isso com os seus alunos. Poder, amor e moderação. Paulo lembra a Timóteo que o espírito que Deus nos deu não é de timidez, não é de temor, covardia, medo, deilia no grego, mas de fortaleza, o poder, amor e moderação, equilíbrio, domínio próprio ou autocontrole. Os exegetas se dividem acerca do sentido do termo espírito no versículo 7 de 2 Timóteo, capítulo 1. Para alguns teria significado de atitude interior. Para a maioria, contudo, trata-se de uma referência ao Espírito Santo, porque ele é a fonte do poder, do amor e da moderação que recebemos para viver como cristãos e servir a Deus segundo o dom recebido dele. O exercício de nossa vocação deve ser feito com a conjugação dessas três virtudes espirituais para que seja pleno e perfeito. O poder não deve ser exercido em prejuízo ao amor, e tudo deve ser feito com equilíbrio. Enganam-se os que pensam que o verdadeiro poder de Deus se manifesta de forma grosseira e imoderada, né? E só voltando aqui ao texto, a ideia do texto, Deus não nos deu o espírito de covardia, de medo, independentemente de qual seja de fato aqui a aplicação, se é a referência ao Espírito Santo ou é a virtude que Deus nos dá. De fato, nem o Espírito Santo opera medo em nós, ou é um espírito covarde, porque ele é o próprio Deus e não é covarde. Nem a capacitação que Deus nos dá nos infunde medo. Pelo contrário, só nós olharmos para a história dos irmãos na história da igreja, sempre foram ousados, intrépidos, porque eram cheios do Espírito Santo, porque foi isso ou disso que Deus os encheu, de coragem, de veemência, de intrepidez, de ousadia para pregar o evangelho. É óbvio que eu não estou falando de você ser uma pessoa chata, que é grosseira, né? Como diz aqui o comentarista, enganam-se os que pensam que o verdadeiro poder de Deus se manifesta de forma grosseira e imoderada. Não é nada a ver isso. Quando nós falamos de que o Espírito Santo de Deus nos enche de ousadia, de intrepidez, é que ele nos dá coragem, nos dá força, nos impulsiona. Mas quando você olha, por exemplo, para os discípulos pregando o evangelho, é ousado, eles são ousados, são intrépidos, mas são amorosos, são dóceis, são pessoas que estão ali na dependência de Deus. Nada de grosseria, nada de enfiar o evangelho de goela abaixo. Mas como Paulo diz a 1 Coríntios, a nossa pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na unção e no poder de Deus, com amor, com moderação, mas na unção e no poder do Espírito Santo de Deus. É assim que nós devemos exercer os nossos ministérios. Terceiro tópico: não te envergonhes. O testemunho de Cristo. A vida cristã às vezes é vista com um certo glamour ou encantamento. Isso tem se acentuado principalmente por causa do crescimento do chamado mundo gospel, de fortes viés artístico no mercadológico. Infelizmente, algumas igrejas têm servido de palco para essa
glamorização do evangelho com o desprezo da vida cultica cotidiana, simples e piedosa. Isso é um problema sério. Aqui na nossa igreja, nós trabalhamos uma política de gestão que proíbe essa glamorização do ministério. Começando por não colocar no púlpito da igreja pregadores e cantores que cobrem cachês para pregar ou cantar. Nós tivemos agora há pouco mesmo, em agosto, o aniversário da igreja, e quem veio pregar aqui foi simplesmente o pastor Zean Gomes, vice-presidente da Assembleia de Deus Missão em Fortaleza, um teólogo abençoado, doutor em teologia, um pregador excepcional, e não cobrou cachê. A igreja ficou a critério da igreja, ofertar a ele, dar a ele uma oferta, e é óbvio que a igreja também precisa ter bom senso, mas ele não estipulou cachê. De uma simplicidade, de uma humildade que poucos pregadores têm, que poucos cristãos ou que poucas pessoas têm. E é isso que a igreja preza, porque essa glamorização do mundo gospel também é culpa da igreja que financia isso, que paga 10, 15, 20 mil para um cantor cantar numa igreja, para um pregador ir lá ministrar. A culpa é da comunidade, a culpa é da igreja, da instituição que fomenta isso. Depois a gente reclama, vai para as redes sociais e reclama, mas a culpa é de quem fomenta. E a nossa igreja, a Assembleia de Deus AME, aqui em Itupiranga, não fomenta a glamorização do evangelho. Prega e canta no púlpito dessa igreja pessoas que têm decência, que não faz do evangelho o mercado. Pessoas que vivem para fazer a obra do Senhor e que dependem da generosidade da igreja e do amor de Deus para receber uma oferta, e não fica estipulando cachê. É óbvio que isso acaba dificultando. A gente tem que garimpar muito para encontrar bons pregadores e bons cantores com esse perfil, mas encontra. Às vezes vem de longe, mas encontra. E Deus abençoa sempre. Servir a Deus é realmente uma extraordinária oportunidade. Enche-nos de alegria e empolgação. O problema é quando a atração a esse cristianismo é feita desconsiderando o aspecto fundante do evangelho, que é compartilhar o testemunho de Cristo, não apenas por palavras, mas principalmente por ações. Em um mundo tão secularista, materialista e hedonista, viver de acordo com a pureza e a simplicidade do evangelho é um grande desafio. É remar contra a maré. Romanos 12:12 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pelo vosso entendimento. Nós não devemos nos conformar. Pastor, você líder, não se conforme ao mundo gospel. Coloque para pregar e cantar na sua igreja pessoas que tenham decência, que não sejam dominadas pelo egoísmo, pela avareza e pela cobiça e pelo dinheiro. A mensagem da cruz, que importa, renúncia, é vista como loucura, pois a visão cristã bíblica não confere com a cultura vigente. Vivemos em uma sociedade que se autodenomina plural e inclusiva, mas que não tolera quem pensa e vive diferente. João 15,16 diz: se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso que o mundo vos aborrece. Então eu costumo sempre dizer: o mundo não nos odeia, o mundo odeia quem está em nós, que é o que Jesus diz aqui, através do apóstolo João. Se vocês estivessem no mundo, o mundo amaria vocês, do jeito deles, óbvio, mas amaria. Ou seja, se Jesus não fosse o Senhor da vida de vocês, o mundo amaria vocês. Eles não nos odeiam, odeiam Cristo. O mundo progressista, pluralista, o mundo secularista, eles odeiam Deus. Nós cristãos devemos colocar isso em mente. O mundo deseja tirar Deus do cenário. O mundo
humanista, onde o homem é o centro, deseja tirar Deus da cena da nossa existência. Mas na igreja, Deus é diretor, Deus é o palco, Deus é o ator principal, Deus é o roteiro, Deus é a cena inicial, Deus é a cena final. Na existência da igreja, Deus é tudo. Assim como Timóteo, precisamos do encorajamento que vem do Espírito Santo para viver como cristãos convictos. Somente uma transformação profunda a partir de nosso interior nos capacita a manifestar o caráter de Cristo ao mundo. Que eu falei lá no início, que inclusive Paulo recomenda a Timóteo sobre as qualificações do obreiro. Escolham pessoas que sejam maduras e que você perceba que eles de fato se converteram. Que eles de fato foram atingidos profundamente pelo amor de Cristo, pela cruz de Cristo, que eles foram de fato nascidos de novo, não apenas pela aparência. O prisioneiro de Cristo. As prisões de Paulo não poderiam intimidar Timóteo. Pelo contrário, deveriam servir de estímulo para que o jovem pastor também participasse das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Além dos sofrimentos comuns ao exercício de sua missão pastoral em Éfeso, Timóteo já havia compartilhado de muitas das aflições do apóstolo durante as várias viagens que fizeram juntos. É muito... como é que eu vou dizer aqui? Qual a palavra usar aqui? É algo extremamente incomum. Algo difícil até de explicar, né? As prisões de Paulo não podiam e não deveriam ser motivo de intimidação para Timóteo. Né? Paulo está dizendo: Timóteo, não tenha medo. Pelo contrário, se disponha a viver. É muito difícil algo assim, irmãos. É muito difícil. O seu mentor, o seu pastor, o seu pai na fé está dizendo: olha, eu estou sofrendo as piores barbáries por causa do Evangelho. E você esteja pronto para que o dia que chegar até você, você permaneça fiel, da mesma forma que eu, porque essa deve ser a postura do cristão: permanecer fiel, independentemente do que o mundo nos faça. Pense num pedido difícil. Parece até que Timóteo, né, quem sabe, é uma conjectura, quem sabe Timóteo fala para Paulo como Elias disse para Eliseu, quando Eliseu disse: me dê porção dobrada do teu espírito. E ele diz: dura coisa me pediste. Dura coisa foi pedida a Timóteo. O que? Seguir o exemplo de Paulo. Seguir os passos de Paulo. E quais foram os passos de Paulo, Melk? Sofrer pelo Evangelho até o último suspiro. Paulo parece que caminhava em direção ao sofrimento por causa do Evangelho. É óbvio que é apenas um modo de colocar, mas a fidelidade de Paulo sempre de fato atraía o ódio do mundo, o ódio do inferno. O próprio Timóteo já teria experimentado, ou viria a experimentar cadeia, como se infere da menção feita a ele pelo escritor aos Hebreus, em Hebreus capítulo 13 e verso 23. Sabeis que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se vier depressa, vos verei. Ou seja, Timóteo seguiu o exemplo de Paulo, foi fiel ao chamado, sofrer por causa do Evangelho. Segundo a tradição, assim como Paulo, Timóteo foi martirizado por causa da pregação do Evangelho. Naquela época, e há muitos que afirmam que nós estamos à beira de passar por momentos iguais, né? Pregar o Evangelho era pedir para ser açoitado e até morto, porque o mundo naquela época odiava o Evangelho, e o ódio pelo Evangelho no mundo que nós vivemos está cada vez mais acentuado, que, pasmem, muitos deixarão de pregar e muitos serão açoitados por causa do Evangelho. Sei quem tenho crido. Nesse texto está uma das mais belas declarações de fé feitas por Paulo. Diante de tudo o que ele enfrentava, sofrendo dentro de uma masmorra romana, o que por algum tempo provavelmente incluía a fria e escura prisão mamertina, o apóstolo fala de seu
padecimento para, em seguida, expressar sua mais profunda convicção espiritual. Eu sei em quem tenho crido, e certo estou de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo está afirmando: nada do que eu vivi foi em vão. Por quê? Porque eu vivi para Cristo e por causa de Cristo. A fé de Paulo era na pessoa de Jesus Cristo. Sua fé era fruto de seu relacionamento com o Mestre, desde o dia do seu encontro com ele no caminho de Damasco. Por isso, repito, Paulo não se abalava com o que estava acontecendo, porque ele viveu para Cristo e vivia para Cristo. Sua inabalável confiança o estimulava a continuar padecendo, sem se envergonhar, porque tinha certeza de sua salvação eterna e da recompensa que receberia no dia de Cristo. Segundo Timóteo 1:12, ele diz: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Não me envergonho de padecer pelo Evangelho, porque nada do que estou vivendo é em vão. Deus certamente está registrando e certamente irá me recompensar. Paulo pensava desse modo, e assim devemos também pensar. Ancorado nessa fé, o apóstolo exorta Timóteo a permanecer firme, conservando o modelo das sãs palavras, ou seja, a correta doutrina, como havia recebido de Paulo, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Timóteo também deveria guardar o seu próprio bom depósito no fiel cumprimento da obra espiritual de proclamação e defesa da verdade do Evangelho para o qual foi chamado. E aqui eu aprendo duas coisas importantes. Nós precisamos de mentores. Para Timóteo, sua mãe, sua avó e Paulo foram seus mentores. Ele olhava para o exemplo destes e se fortalecia com o exemplo destes. Mas lembre-se, você também deve ter o seu próprio depósito, ou seja, não viva apenas pelo exemplo que outros te dão. Viva você mesmo as experiências do Evangelho. Viva as experiências do Evangelho. Tenha você experiências reais com Deus. Busque você uma comunhão profunda e mais profunda possível com Deus. Porque às vezes nós gostamos de citar Charles Spurgeon, Leonard Ravenhill, Antônio Gilberto e tantos outros pregadores e teólogos que foram brilhantes, né? Como muitos citam John Wesley, John Knox, quem mais? Billy Graham, e nós esquecemos da nossa história com Deus, da nossa relação com Deus, da nossa experiência, do nosso bom depósito com Deus. Então busquemos. Paulo ensina Timóteo, lembre dos seus mentores, mas também tenha o seu depósito. Conclusão. A lição de hoje nos faz refletir sobre a importância de se construir bons e profundos relacionamentos. Como estamos administrando o nosso tempo? Estamos valorizando mais as coisas ou as pessoas? Tiramos mais tempo para dar atenção a quem nos cerca ou para navegar pelas ilusórias redes da sociedade superficial na qual vivemos? Bons relacionamentos têm valor espiritual. Seja firme como Timóteo. Muito bem, então chegamos ao final de mais um comentário. Lembrando que você que faz uso dos slides produzidos pelo EBD em Foco aí na sua igreja, tire uma foto e mande para nós. E se você precisar de mais alguma informação, acesse o site ebdemfoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp. Então é isso aí, chegamos ao final de mais um comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.